Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz, uma boa tarde a todos vocês, tudo bom? Amém, louvado seja o nome do único, soberano, Salvador e Senhor, Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui para mais uma devocional para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que oportunidade maravilhosa de poder nas minhas folgas, né, quando Deus permite, a gente consiga compartilhar com os meus irmãos mais uma porção da palavra de Deus, trazendo lições práticas para o nosso crescimento espiritual. Desde já eu quero agradecer o carinho dos meus irmãos, aqueles que se inscreveram no nosso canal, aqueles que compartilham o nosso conteúdo, aqueles que dão o seu like, aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como também no Facebook. Todos os dias a gente tem colocado Meditando nas Escrituras, a gente sempre coloca uma frase, uma reflexão, um texto. E aqui no YouTube a gente tem também as gravações das nossas devocionais, né? Nesse propósito de 365 dias com Deus, nós gravávamos todos os dias, mas no dia que eu trabalho estava ficando um pouco complicado de eu me preparar para essas gravações. Então nós estamos gravando sempre nas nossas folgas, né? E quando há também algum imprevisto, alguma coisa de família que temos que resolver, então aí não dá para a gente gravar. Mas nós estamos aqui na nossa devocional de número 88, para a glória do Senhor Jesus. Hoje é 13 de março de 2020, melhor, 13 de abril, eu quero continuar no mês passado ainda, 13 de abril de 2023, nós estamos na nossa devocional de número 88. Na nossa devocional nós temos aí 2 vídeos gravados, falando sobre Débora, essa mulher que Deus levanta naquele contexto ali do livro de Juízes, né? Quando o povo de Israel está vivendo um ciclo de declínio moral e espiritual, e no meio desses 12 juízes, uma mulher, essa juíza e profetisa que tem qualidades maravilhosas, que nos ensinam grandes princípios e lições para a nossa vida cristã, como uma mulher ousada, como uma mulher corajosa, como uma mulher de Deus, uma mulher que sempre deu conselhos para o povo de Israel, vindo da parte do Senhor. E enquanto que os homens estavam acovardados, com medo, Deus então, segundo a sua soberania, levanta essa mulher, essa profetisa, essa juíza chamada Débora. Então, se você quiser aprender algumas coisas importantes sobre a vida dessa mulher, você pode ver aí a devocional de número 86 e 87. Nós temos aí 2 vídeos falando sobre Débora aqui no capítulo 4 de Juízes. E hoje a gente quer falar um pouco sobre o comandante do exército de Israel, que era Baraque. O que é que nós podemos aprender com esse homem, né? O que é que nós podemos extrair aqui de lições sobre Baraque, que era o general, melhor dizendo, o comandante, né? Que amarelou, que se acovardou, e segundo ele só iria para a guerra se Débora o acompanhasse. Olha aí, Débora tinha uma liderança tão firme, e ela de fato representava ali a autoridade de Deus, né? O juízo de Deus, era a boca de Deus, era uma líder de uma forma tão influente sobre as tribos de Israel, que Baraque, que era um comandante, um homem, amarelou e disse que só ia para a guerra se Débora fosse com ele. Então o que é que nós podemos aprender aqui com Débora e Baraque, né? Especialmente agora nós vamos aqui colocar a figura, o personagem de Baraque, já que nós falamos aqui de Débora, que Baraque é totalmente diferente de Débora, né? Enquanto que Débora é uma mulher corajosa, uma mulher valente, uma mulher temente a Deus, uma mulher ousada, Baraque demonstra covardia, timidez, medo e falta de confiança de fato em Deus. Então, você vai ler aqui o texto base, é Juízes capítulo 4, dos versículos 6 ao versículo de número 10, tá? Faça aí a sua leitura, pegue a sua Bíblia
e abra no livro de Juízes, capítulo 4, dos versículos 6 ao versículo de número 10, né? Há uma frase bem conhecida que diz o seguinte: em tempos excepcionais exigem medidas extraordinárias. E é isso que a gente vê aqui no contexto de Juízes, especialmente no capítulo 4, no capítulo 5, quando nos mostra a história de Débora, né? Um dos juízes, uma juíza, melhor dizendo, entre esses 11 juízes, entre esses 12 homens e uma mulher que Deus está levantando, nesse contexto de crise política, de crise moral, de crise espiritual. Essa terceira geração não conhecia Deus, não conhecia os seus grandes feitos, portanto, eles estão trilhando os seus próprios caminhos, aquilo que o seu coração deseja, eles estão escolhendo seus próprios caminhos, eles estão decidindo o que vão fazer, os caminhos que vão trilhar, segundo o seu próprio coração, porque cada um seguia a sua própria vontade. Eles não tinham Deus como referência, eles não tinham a lei, os mandamentos de Deus como referência. E por eles quebrarem, transgredirem a lei de Deus, Deus deixou bem claro: vocês serão derrotados, eu não vou lutar com vocês, porque vocês transgrediram a minha lei. Deus havia falado, Deus havia alertado eles, desde a primeira geração que saiu do Egito. Nessa aliança que Deus fez com o seu povo, estava bem claro lá todo o conteúdo, todas as implicações da lei. Se eles obedecessem, eles teriam vitória, Deus iria guerrear com eles. Mas se eles desobedecessem, eles seriam derrotados pelos inimigos. Eles não iriam conseguir habitar, possuir, entrar e permanecer na terra que Deus havia jurado a Abraão, a Isaac e a Jacó, que era toda aquela terra de Canaã. Essas terras havia inimigos, eles teriam que lutar, eles teriam que pelejar, não seria uma conquista fácil, mas Deus lutaria com eles. Mas essa condição estava totalmente ligada a uma vida de obediência, a uma vida de adoração ao Senhor. Então está bem claro. Então Débora, ela viveu em um tempo excepcional, quando os homens de guerra, os homens, né, do sexo masculino, os machão, né, do exército de Israel, estavam com medo de enfrentar o exército de Jabim, que era o rei de Canaã. Estavam com medo. Não havia um homem ali, a figura do homem, do líder, né? Daquele exército que pudesse enfrentar, que pudesse se levantar e tomar posição em meio àquela crise daquela terceira geração. Estavam com medo. Então Deus vai e levanta uma mulher, que essa mulher é corajosa, é uma mãe de família, é uma esposa, mas é uma mulher que confia no Senhor, é uma mulher que mostrou ousadia, confiança em Deus, era a boca de Deus e passou a liderar ali aqueles homens diante do exército de Jabim, que era um exército muito forte, né? Um exército muito preparado. Então qual era o motivo? Por que eles estavam com medo? Por que eles estavam temendo? Já que eles tinham uma promessa de Deus de lutar com eles. É óbvio que nós temos aqui também, além da crise, além de uma vida de desobediência, de rebeldia contra Deus, nós temos aqui uma figura que eles, por eles viverem essa vida de desobediência, é claro que o inimigo se potencializa, o inimigo fica maior, o inimigo fica mais potente. A visão que temos do inimigo é uma visão maior do que é necessário. Porque quando nós estamos em pecado, quando nós estamos em desobediência, a gente olha para o inimigo e a gente vê o inimigo maior do que nós, até maior do que o nosso Deus, até maior do que Deus e de que as suas promessas. Então, esse era o motivo. A desobediência, essa crise moral, espiritual, fazia com que eles olhassem para o inimigo e eles vissem o inimigo invencíveis. Eles se viam incapazes de vencer o inimigo. Mesmo Deus, esse mesmo Deus que mostrou soberania, que mostrou seus grandes feitos, mas eles não conheciam os grandes feitos de Deus. Eles não conheciam a Deus. Como é que eles podiam crer na onipotência de Deus? Como é que eles podiam crer na provisão de Deus, nas guerras, nas vitórias que Deus poderia dar para eles, se eles não conheciam Deus e nem conheciam os grandes feitos que Deus fizera por eles lá na vida dos seus pais, dos seus antepassados? Então o exército de Jabim era bem equipado,
uma tecnologia bélica de ponta. Eles tinham 900 carros de ferro. Para a época, isso era muita coisa. Era um exército totalmente preparado, humanamente falando. O povo de Israel não tinha nem como vencê-los. Mas eu sempre disse aqui que as vitórias do povo de Israel não era porque eles tinham um grande exército, não era porque eles estavam bem preparados, não era porque eles eram maiores do que as outras nações, mas era a presença de Deus. A presença de Deus fazia diferença no meio do seu povo. Não era mérito deles, não era na força do seu próprio braço que eles iam conquistar, que eles iam vencer, que eles iam avançar, que eles iam entrar e possuir a terra de Canaã. Mas era no poder de Deus, era na autoridade de Deus, porque as nações temiam e tremiam diante de Deus. O terror, o medo, o pavor de Deus alcançara o coração dessas nações. Eles sabiam que Israel tinha um Deus que lutava por eles, mas quando Israel desobedecia, Deus entregava o seu povo a esses inimigos. Mas quando o povo se voltava para Deus, Deus guerreava, Deus dava vitória, Deus levantava um juiz. Moisés e Josué já estavam mortos, já haviam morrido, então Deus levantava um juiz como seu representante, e ali aquele juiz liderava aquele momento de libertação e de conquista e de vitória. E aqui então Débora se apresenta nesse contexto. Mas o povo de Israel, o exército, o comandante, o general está com medo. O motivo é esse. Eles olhavam para o inimigo e eles viam o inimigo maior do que eles. E de fato era mesmo maior. Porém, se eles conhecessem a Deus, se eles se achegassem a Deus e conhecessem os grandes feitos de Deus, eles iam compreender, eles iam olhar para os inimigos e ia ver que Deus é muito, absolutamente maior do que os seus inimigos. Ah, irmãos, o nosso Deus é muito maior do que toda prova, de que todo inimigo, de que toda adversidade que nós enfrentamos. Mas por que às vezes a gente foca no inimigo e a gente vê o nosso Deus tão pequenininho e parece que o inimigo, como um gigante, está maior do que o nosso Deus? Por causa da incredulidade do nosso coração, por causa dessa falta de confiança. E a confiança, ela é desenvolvida a partir da intimidade, do relacionamento, a partir do conhecimento relacional que eu tenho de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a sua palavra, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais confiança eu vou ter nele. E quanto mais confiança eu tiver em Deus, nas suas promessas, o inimigo vai ficar bem pequenininho diante da onipotência, da soberania, da grandeza, dos grandes feitos, do caráter, dos atributos do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Mas aqui eles olhavam para o inimigo, pareciam invencíveis. E eles, o exército de Israel, com as suas espadas de madeira, como é que eles iam conquistar um exército com 900 carros de ferro? Humanamente falando era impossível, mas de fato Deus queria mostrar que não era eles, não era a força, não era a potência deles, mas era a presença de Deus que guerreava com eles. Mas além disso havia desarmonia entre as tribos, havia desunião entre as tribos. Não havia uma liderança firme, não havia comunhão, não havia unidade. Porque a comunhão, a unidade faz a força para que, unindo forças, lutemos contra o inimigo. Porque o reino dividido não pode subsistir, não pode vencer. Então havia, além deles olharem, de viverem essa vida de desobediência, de rebeldia, eles olhavam para os seus inimigos, via potência, via toda uma preparação militar, nos seus inimigos, eles também eram divididos, eram desunidos. E então, no Cântico de Débora, a gente vai encontrar que as tribos, elas não estão unidas para a guerra. No Cântico de Débora, em seu cântico, Débora e Baraque alistam as tribos do leste do Jordão como não participantes dessa coalizão. Não havia união, não havia junção de forças para lutarem contra o inimigo. E isso também é um dos motivos pela qual eles tinham medo de enfrentar, porque não havia a unidade dos exércitos para lutar. E essa desunião gerava exatamente essa impotência diante do inimigo. Mas a falta de determinação dos exércitos tinha em Baraque o seu modelo. Imagine um líder medroso, imagine um líder, um general covarde. Certamente que ele vai influenciar o seu exército de maneira negativa. Porque os soldados, eles esperam no líder, na figura do general, alguém que tome a iniciativa.
alguém que tome a frente, alguém que encoraja eles a lutarem. Como Baraque era medroso e se acovardou, então eles olhavam para Baraque e não viam em Baraque um exemplo de um general corajoso, um exemplo de um general ousado, de um general que guerreava porque também confiava em Deus. Ao contrário da visão que eles tinham de Débora. A visão que eles tinham de Débora era de uma mulher valente, de uma mulher guerreira, de uma mulher cheia de confiança em Deus, de uma mulher ousada, de uma mulher que quando convocou os exércitos, todos os generais, os grandes soldados, os soldados experientes atendem à convocação de Débora, porque eles viam Débora ousada, corajosa, intrépida, enquanto que Baraque era esse modelo de covardia, de medo, de temor diante do inimigo. Então, mesmo que Baraque tenha sido convocado por Deus por meio de Débora, Débora convocou Baraque. Débora desafiou Baraque, despertou Baraque, encorajou Baraque, dizendo, olha, eu sou a líder, eu sou a juíza, eu sou a profetisa, mas você é o general, você vai ter que liderar, você vai ter que ir para a guerra, e eu vou estar aqui intercedendo, aconselhando, dando para vocês as orientações necessárias para vocês terem vitória sobre esse inimigo. Mas é você, Baraque, que tem que ir, você é o general, você é o comandante. Mesmo então, Deus convocando Baraque por meio de Débora, o general da tribo de Naftali amarelou a princípio. A princípio ele recuou, ele amarelou. Ele se viu incapaz. De forma que essa postura de Baraque exemplificava o tipo de baixa moral e espiritual que predominava no tempo dos juízes. A verdade é essa. Baraque era o exemplo de como estava a vida espiritual e moral do povo. Eles estavam assim com medo, estavam acovardados, mas isso era um reflexo das suas vidas espirituais, por não temerem a Deus, por não obedecerem a Deus, por não conhecerem a Deus. E é isso que acontece nos dias de hoje. Quando você vê um crente acovardado, quando você vê um crente medroso, quando você vê alguém que não tem ousadia, perseverança para trilhar essa jornada, essa caminhada, lutando, guerreando, isso é um reflexo da vida espiritual. Quando nós não buscamos a Deus, quando nós não nos apossamos e nos apoderamos das promessas de Deus e dos mandamentos de Deus para termos uma vida de obediência, isso vai refletir numa vida de covardia, isso vai refletir numa vida de medo, isso vai refletir numa vida de ansiedade, isso vai refletir numa vida de preocupação. Por quê? Porque nós seremos vencidos pelo medo, pela incredulidade, por não confiarmos em Deus. E essa falta de confiança é o fato de nós não termos comunhão necessária para desenvolver essa confiança em Deus. E esse é um reflexo de muitos cristãos de hoje que vivem uma vida de medo, de temor, por não terem uma vida piedosa, uma vida firmada nas promessas de Deus, uma vida bíblica, uma vida altruísta, uma vida de maturidade cristã. E isso reflete na vida de muitos líderes, de pastores, de pais de família, de homens e de mulheres que vivem uma vida covarde. Por quê? Porque não entenderam o que Deus quer deles, a convocação que Deus faz, toda a ordem que Deus deu para eles. Então é necessário guerrear, é necessário batalhar. E essa batalha é uma batalha espiritual. Deus já nos capacitou, Deus já nos deu armas espirituais para sermos mais do que vencedores. Mas ainda existe muitos cristãos que em meio a essa batalha têm sido derrotados pela incredulidade, pelo medo e pela impotência diante dos inimigos por não conhecerem a Deus, o Deus da Escritura, o Senhor Jesus das Escrituras. Então isso aqui é bem claro. Então a palavra profética de Débora deixou bem claro que a intenção de Yahweh, a intenção de Deus, de Jeová, ele ia incitar Cícera, que era o comandante do exército de Jabim. Deus ia incitar Cícera, Cícera ia atacar o povo de Israel, mas Deus entregaria nas mãos de Baraque, esse comandante. Deus havia falado, Baraque, te desperta, te levanta, guerreia, sai dessa covardia, vence esse medo, vence esse temor. Deus está despertando Cícera, que é o comandante do exército de Jabim, de Canaã. Ele vai atacar vocês, mas eu vou entregar Cícera na mão de vocês.
vocês terão vitória. Mas mesmo diante dessa profecia, mesmo diante dessa certeza de vitória, Baraque está acovardado, Baraque está temendo, Baraque está refletindo e de incredulidade diante da promessa de Deus, diante da promessa de vitória. Ah, meus irmãos, somos mais do que vencedores. A promessa de Deus é que Ele está com seus eleitos. Mas mesmo assim, quantas vezes nós não estamos vencidos pelo medo, pelas preocupações, pela covardia? Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas Deus tem nos dado o espírito de poder, o Espírito Santo que em nós habita. Deus não nos chamou covardes e medrosos. Devemos ousadamente, na autoridade de Deus, guerrear, lutar, pelejar, pois a vitória já é nossa, meu irmão. Então deixa de medo, deixa de covardia, não seja Baraque. Deus falou. Deus está falando através da sua palavra. Deus estabelece então a estratégia e anuncia a vitória de Naftali e Zebulon, às margens do rio Quisson. Deus disse: vocês vão vencer, eu vou entregar o comandante e todo o seu exército nas mãos de vocês. Então se levantem, eu vou guerrear, a batalha já está vencida. Havia uma promessa de Deus, havia um Deus fiel que cumpre com as suas palavras, que cumpre com as suas promessas. Eles só deveriam crer e confiar, como eu e você também temos que crer. Jesus já venceu na cruz por nós, Jesus ressuscitou. Temos uma promessa de vitória contra os inimigos, contra a carne, contra o mundo, e a vitória é a nossa fé, é a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo e em sua santa palavra. Não podemos ser como Baraque, mas temos que ser como Débora, valentes na batalha contra o mal, em defesa do evangelho, fortes, perseverantes, confiantes em Deus. Vamos marchar, vamos continuar, não importa o que vai se levantar, não importa as tempestades, não importa as lutas, não importa as adversidades. Se estamos caminhando em rumo à promessa de Deus, se estamos caminhando em obediência, se estamos caminhando em obediência às ordens de Deus, Ele vai estar conosco, a sua presença está conosco e a vitória é certa. Baraque reage então ao chamado do Senhor como uma criança medrosa. Olha o que é que ele diz aqui. Ele diz para Deus: se você for comigo, irei. Se não for, não irei. Está no verso 8. Mesmo diante da promessa de Deus, ele diz: eu só vou se tu for, Débora. Então Débora, como uma mãe, né, que ela era conhecida como a mãe de Israel, diz: então está certo, eu vou com você. Mas não é você então que vai receber a honra de ter tido vitória. Muito irônico, né? Tendo um general, um homem ali que está debaixo de uma promessa de Deus, Débora humildemente diz: vamos guerrear, mas você vai receber a honra de derrotar esse exército. Eu sou a juíza, eu sou a profetisa, mas você é o general, então vamos lá, eu vou com você. Mas diante dessa covardia, do medo de Baraque, Débora diz: então não é você que vai ter a honra então de receber o título ou o reconhecimento que venceu esse exército, porque você é covarde, você está com medo. Que ironia tremenda esta cena lamentável, né? A falta de fé de um general que se agarra à saia de uma mulher. Ao mesmo tempo, isso representa o reconhecimento da presença de Deus na vida daquela juíza. Enquanto que a gente vê o papel irônico de um homem com medo, de um general com medo debaixo da saia de uma mulher, mas também isso demonstra que na presença de Débora havia a presença de Deus, e isso faz toda a diferença. Quando temos a presença de Deus, enfrentamos as batalhas com ousadia, com coragem, sem covardia. Agora, quando nos falta a presença de Deus, o medo, a covardia toma de conta do nosso coração e não conseguimos vencer diante dos nossos adversários, diante dos nossos inimigos, diante dessa batalha ferrenha, diante dessa batalha espiritual. Então a bênção é que esta mulher é Débora. A profetisa reconhece bem o Deus a quem representa como juíza. Ela conhece Deus, Débora conhece, e ela reconhece quem é Deus, a quem ela está representando ali como juíza. Ela sabe que Ele é o Senhor dos exércitos. Então o comandante vitorioso das hostes celestiais, Ele é o comandante, Ele é o general que nunca perdeu batalha. Débora conhece o Senhor, já Baraque não. Baraque se acovarda. Mas mesmo assim, então Débora acompanha Baraque como uma mãe que entende o temor do seu filho. Ela vai, tá bom, eu vou com você. Mas ela diz:
Olha, Deus daria a uma mulher a honra de subjugar o general inimigo. Não vai ser você, então, Baraque, mas a uma mulher. Deus vai dar a honra de subjugar o seu inimigo. E foi isso que aconteceu. Débora teve vitória com Baraque, mas Débora teve a honra de derrotar, de matar o inimigo. E ali o nome do Senhor dos Exércitos foi glorificado. O que nós aprendemos diante dessa história, meus irmãos, é que como é que nós reagimos diante dos desafios, diante dessa batalha que temos. Temos inimigos, temos batalha. Como nós reagimos? Como Débora ou como Baraque? Nós reagimos de maneira ousada, corajosa, confiando em Deus e na sua palavra, ou como Baraque? Nós nos acovardamos e temos medo. Qual desses dois grupos nós estamos? Quem somos diante dos desafios da nossa vida cristã? Baraque ou Débora? Deus tem nos convocado a enfrentar esse mundo tenebroso. Como diz em Efésios 6, do 10 a 14, temos uma batalha, temos inimigos. Inimigos que, humanamente falando, são mais poderosos que nós, são mais estratégicos. O mundo é violento, o inimigo, Satanás, a nossa própria natureza pecaminosa, são inimigos violentos. Não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito Santo. É Deus que guerreia conosco, é Jesus que já venceu por nós. E Ele já nos deu autoridade, como diz aqui, Ele já nos ofereceu armas poderosas para essa batalha, como está lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Como nós estamos enfrentando essa batalha espiritual? Não nos acovardemos, vamos lutar. Está chegando o grande dia da vinda de Cristo, mas até Ele voltar, a batalha continua. Não sejamos covardes. Deus nos fez promessa. Não sejamos como Baraque, mas vamos enfrentar o inimigo. Ele nos dará vitória. Ele já nos deu armas espirituais. Somos mais do que vencedores. E assim como Jesus venceu lá em Apocalipse 19, 11 e 16, nós somos chamados também para vencer, porque Ele é o nosso vencedor, e por Ele, por meio dEle e em Cristo Jesus também somos vencedores. E Ele é o Senhor fiel e corajoso até o fim, e assim como Ele venceu, Ele também está conosco para que nós vencemos as batalhas. Amém? Pai Santo, o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Tira de nós o medo, tira de nós a covardia, a timidez diante dos nossos inimigos, Pai. Mas no poder do Senhor Jesus, aquele que venceu por nós, nós possamos todos os dias batalhar. Somos mais do que vencedores e sabemos, Pai, que Tu estás conosco nessa batalha. Sabemos que nós somos dependentes de Ti, Senhor, nas batalhas da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Então nos ajuda, Pai, e nos dá de Sua vitória todos os dias, porque estamos aqui contigo. Nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, por essa certeza, por essa convicção, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Saia da covardia, não tenha medo. Deus está conosco. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém.